Como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, há uma interpretação judaica bem antiga, baseada nos dias da criação e no capítulo 6, versículo 3 de Gênesis, de que a história humana será de 7.000 anos e que os primeiros 6.000 anos foi dividido em 120 jubileus. Essa interpretação, ao que parece, era muito bem aceita entre os judeus e a igreja do primeiro século. Veja, por exemplo, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, onde Pedro descreve muito bem esse tipo de pensamento. Mas me permita acrescentar aqui algumas informações a esse respeito. Desses 120 jubileus, 70 estão relacionados com a história de Israel e da igreja. Ou seja, do Êxodo até os dias atuais já se passaram cerca de 3.500 anos. Estamos prestes a somar 70 jubileus. Por volta do 10º jubileu ocorreram os reinados de Davi e Salomão. Exatamente no 10º jubileu estava no trono de todo Israel o rei Davi, uma prefiguração messiânica. O auge desse período culminou com a construção ordenada pelo rei Davi e executada e inaugurada pelo seu filho, Salomão, do primeiro templo de Jerusalém, a casa de adoração ao Eterno. O reino de Salomão foi a expansão máxima do povo de Israel. Após o 20º jubileu, estava no trono de Judá o rei Josias, o último dos reis justos do reino de Judá. Josias fez uma reforma administrativa e espiritual na tentativa de trazer o coração do povo de Israel de volta à adoração e serviço do Senhor. Porém, sua tentativa foi praticamente inútil. Após a sua morte, os seus filhos e seu povo se corromperam. O povo de Israel foi levado para o cativeiro por 70 anos. A presença do Eterno e a unção da profecia nunca mais se tornaram a mesma no meio do povo. Jesus teria nascido por volta do 30º jubileu, e agora se passaram mais outros 40 jubileus. O advento do Messias, que foi o mais importante para a humanidade até os nossos dias, mudou a história da humanidade. Trouxe diversas mudanças no mundo. Ela influenciou bilhões de pessoas em todo o mundo através da história. Impérios se levantaram alçando a sua cruz, e até mesmo governos tiranos fizeram uso errôneo de símbolos messiânicos. Mas a mensagem de salvação permanece a mesma. Yeshua veio ao mundo para entregar a sua vida, a fim de que todo aquele que nele crê seja salvo. Foram 30 jubileus, onde Deus esteve focado em Israel. E agora estamos prestes a completar 40 jubileus de história da igreja. E tudo isso em um cenário de profundas mudanças no mundo, e sobretudo em Israel. Israel voltou a ser nação, Jerusalém retorna ao controle dos judeus, e agora mais recentemente é reconhecida pela maior superpotência mundial como a capital indivisível de Israel. Mas a grande pergunta dessa série de vídeos que estamos perseguindo é tentar descobrir quando será o próximo ano jubileu, visto que ele pode marcar o fim da era da igreja. Percebe como tudo parece ter sido cronometrado e como todas essas datas são muito exatas para serem coincidência? Como já disse diversas vezes nessa série, não há consenso quanto a uma data específica, e em português há pouca informação a esse respeito. Mas apesar de não haver consenso sobre esse assunto, pela lógica de que o jubileu precisa vir depois de um período Shemitah, podemos excluir algumas supostas datas defendidas por aí, como 2023, 2026, 2027, qualquer outra data que não considere o fator ano Shemitah, visto que, segundo a Bíblia, o jubileu vem imediatamente após um ano Shemitah. A dificuldade em se precisar o ano jubileu ocorre pelo fato de que, desde os dias do domínio grego, ele não foi mais observado em Israel. Mas, tomando como base o estudo de alguns pesquisadores, podemos determinar com certa precisão qual teria sido o último ano jubileu observado em Israel, e, por consequência, o próximo.